Boa noite, gente. O palestrante me pediu que fizesse a prece inicial, e aí eu peço a todos vocês que, nesse momento, busquem se desconectar de tudo aquilo que vocês vivenciaram ao longo do dia, uma semana que pode não ter sido uma semana muito tranquila, mas independente de como estivermos, a gente sempre pode abrindo os nossos corações, serenando a nossa mente e estar em contato com as divindades. Na verdade, entendemos ser o nosso Pai Criador. E a Ele dirigimos o nosso pensamento agora, pedindo para que Ele conosco esteja mais uma vez se fazendo presente, nos envolvendo, nos trazendo a paz, a serenidade e, se possível, nos permitindo estarmos mais atentos, mais conscientes de tudo aquilo que hoje vai ser trazido, para que as nossas reflexões se façam e que dessa forma possamos estar nos nutrindo de conhecimentos que nos favoreçam a condução e essa jornada que estamos a trilhar. Somos gratas, Senhor, por todas as graças, por todas as bênçãos, e mais uma vez lhe pedimos que sempre permaneça conosco, que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. É muito bom nos encontrarmos, né, sobre esse teto virtual da fraternidade, né, com amigos distantes, né, tal. Nossa amiga Cláudia, que está lá em Portugal, né, outros que estão espalhados por aí, né, tem nosso amigo Marcos, que é do Rio. O Marcelo não está aqui hoje, né, que está lá, era de São Paulo e está agora lá em Minas Gerais. Enfim, né, graças à modernidade podemos estarmos todos reunidos mais uma vez para aprendermos, trocarmos ideias sobre vários temas que estão sendo trazidos, né, através desse curso O Espiritismo Explica. Bem, hoje coube a mim falar sobre divindades, né, então, né, é algo que sempre permeia todos nós, né, acho que a busca humana, né, lá de trás, né, isso aí eu estou falando lá desde que o mundo é mundo, né, desde que nós começamos a andar sobre este planeta, ainda simples e ignorantes, né, nessa busca por significado, por compreensão, essa questão, né, do divino, a influência das divindades, né, ela recai sobre essa parte da nossa evolução espiritual e de forma geral. Então, desde lá do início, né, a gente sempre olha para o céu, né, a gente olha para os oceanos, né, quando a gente olha as montanhas, enfim, quando a gente olha toda a criação de Deus, né, toda a sua majestade, a sua beleza, a gente, né, no raiar como que eu poderia dizer, do nosso raciocínio, do nosso raciocinar, a gente começa a se questionar, né, que forças estariam por trás das construções disso tudo. Então, entendo eu que essa busca por compreender, né, esse vasto, né, um vasto, como que eu poderia dizer, um vasto universo de forças, né, em ação, quando a gente olha, né, a construção de um mundo, a gente começa a buscar, né, compreender, né, e aí nessa busca da compreensão a gente vem trazer, por muitas vezes, aquilo que a gente não conhece, a gente transcende e coloca ali para algo que é sobrenatural. Então, acredito eu, né, que as divindades, elas surgiram a partir daí, dessa nossa busca, né, de compreender as forças da natureza, de compreender como tudo se processa,
e aí vieram, né, do próprio traçado, né, da humana nessa cidade, né, de explicar, né, o que é inexplicável. Ele vai se criando aí divindades, mitologias, né, ou talvez poderia dizer que a mitologia ela acaba agregando, né, essa busca de explicar, né, o que existe no universo, as questões de existência, a forma, a sociedade, e aí se vai se observando tudo isso, principalmente na observação que a gente tem da natureza. Então, só que, da onde a gente começa a buscar tudo isso? Precisamos lembrar, e aí, quando a gente começa o estudo sistemático da doutrina espírita, e aí se a gente começa lá pelo livro dos Espíritos, né, lá no capítulo 1 vai falar dos Espíritos. Então, a gente não tem como falar de divindade dentro da doutrina, sempre que o Espiritismo explica, sem a gente falar de Espíritos. Né? Se a gente pega carona, né, numa afirmação de Ramatiz, inclusive ele tem até um livro, né, do átomo ao arcanjo. Então, ou seja, a gente está traçando toda essa história e a divindade ela vai estar no meio com todas as suas mitologias. Mas é uma frase que eu sempre gosto muito de falar, que é assim como as bem-aventuranças, né, que é o nosso destino, aquilo que a gente vai colher, a gente gosta desse texto de Amatiz porque ele diz que todo arcanjo um dia já foi um homem. Então, todo homem um dia será um arcanjo. Então, aí, gente, então todos nós um dia estaremos em estado, né, angélico. Vai depender só das nossas escolhas e o quanto a gente quer caminhar mais rápido ou divulgar em função das nossas escolhas. Mas, o que acontece? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 76, né, é perguntado assim: que definição se pode dar dos espíritos? E aí a espiritualidade responde: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. E aí a pergunta seguinte, né, depois existe uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E a próxima seguinte cai um pouco do que a gente vai buscar hoje traçar aqui. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão emanações ou porções dessa e por isso denominados filhos de Deus? Bem, eles respondem: meu Deus, né? São obras de Deus exatamente como a máquina é obra do homem. Então, ou seja, as divindades são obras de Deus, então logo, se nós somos obras de Deus, também o nosso futuro é a divindade. Da forma que Ramatiz nos coloca, de que todo homem um dia já foi, todo arcanjo um dia já foi homem. Então a gente vê que essas afirmações elas começam a ter uma validade. Agora, da onde vem toda essa crença, essa história? Se a gente pega nesse contexto de que nós fomos criados simples e ignorantes, e que quando nós chegamos, aí vamos trazer aqui, né, viemos todos, ou criados, né, criados que eu digo assim, né, lá no estágio da nossa evolução de individualidade aqui na Terra, ou transmigrados de outros planetas, querendo ou não, nós esquecemos da onde nós viemos e trazemos somente as lembranças que estão impregnados em nossos registros memoriais, né, da nossa alma. Então, neste conceito de que somos espíritos encarnados e trouxemos memórias de outroras vidas, a gente traz conosco esta relação da gente com algo maior, com algo superior, que é a nossa criação divina. Daí vem de divindade. Só que, voltando lá atrás, estamos no início da nossa individualização, no início da nossa construção ou reconstrução moral e reconstrução intelectual, automaticamente a gente vai começar a criar no mundo, e aí hoje nós estamos falando do nosso planeta Terra, essas observações acerca da natureza. Então a gente vai olhar o quê? Sempre a explicação, né, buscar explicações, né, da origem, né, da criação do mundo, né, da organização,
dos valores, da ética, enfim, de todas as coisas, principalmente a relação com os sagrados. Então, ou seja, a mitologia, né, ou esse conjunto, né, que vai se nascer com essa observação, como lá atrás, observava-se o quê? Observava-se a natureza. Quais os primeiros princípios que a gente deu origem às divindades? A gente estava lá olhando o quê? Não sabia-se nada, não tinha conhecimento de nada, não sabíamos nem ler e nem escrever, quiçá se comunicar, mas já tínhamos a ideia de tudo que estava cercando a gente, em nossa volta. Então, o que a gente começava a olhar? Eu tenho uma árvore, eu tenho o sol, eu tenho o mar, eu tenho o rio. Esses elementos naturais, eles começam a se comportar de formas diferentes. Então, lá no meu íntimo, eu sei que tem alguma coisa que rege tudo isso. Eu não sei o que, mas eu sei que tem alguma coisa que rege. Hoje, com o conceito já na doutrina espírita, já expandido, a gente já sabe que existem os engenheiros siderais, que existem todas as gamas de espíritos que são espalhados pelo orbe, cada um que vai manipular, né, os elementos da criação. Só que naquela época a gente não sabia nem que espírito existia. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a venerar, né, a dar nomes a esses elementos, que a gente pode até dizer que são os nossos primeiros conceitos religiosos. Eu vou adorar o fogo, a água, o ar, o vento, e todas essas manifestações divinas provocadas pela natureza. Só que nós ainda não temos conhecimento, então a gente faz o quê? A gente transcende, e aí a gente começa a fazer essa transcendência dos elementos materiais. Né? Isso estou falando lá dos primórdios, né? Lá na época pré-histórica, né? Com a nossa evolução, a gente começa a observar o quê? Que a gente começa a ver, né, e existe uma relação, e se a gente for pegar, por exemplo, quem aqui, lá vai eu com as histórias dos filmes, né, mas é porque me lembra bem que está muito ligado a uma coisa ancestral, de um filme chamado Irmão Urso. Alguém aqui já assistiu? Ninguém nunca assistiu? A Adriana já assistiu, né? Apesar de ser um filme que é extremamente emocionante, né? Toda vez que eu vejo eu choro, mas tem uma eu sempre tenho problema de falar essa palavra, né? Tem um fundo, né? De divindade que remete a esse período que são os totens, né? Começam ali, lá no xamanismo, e aí você pode ver que isso vem trazendo, né? Aí, se for colocar dentro das religiões, né, essas que estão ligadas à natureza, principalmente as xamânicas, tem a relação dos totens com os espíritos protetores, e isso está, inclusive, né, lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 520, ele vai falar, né, de esses protetores especiais, depois, né, se coloca-se como divindades, aí a gente vem a explicação dos totens, que era o quê? A gente começa a ver essas entidades, né, um falcão, um urso, uma árvore, enfim, tanto, né, reino vegetal como reino animal, como protetores de um grupo, né, ou de uma pessoa, de individualidade, ou de um grupo de pessoas, os ancestrais daquele grupo. E legal no filme que os totens eles vão passando ali, cada um vai descobrindo o seu animal de força, né, tudo aquilo. Isso faz parte todo de uma mitologia, dessa crença da explicação da divindade. Com o passar do tempo, nossa capacidade de observação, nossa capacidade de transcender, a gente começa a plantar mais, a cultivar, a gente começa a entender a posição dos astros, a gente começa a entender a posição, que já foi tema de palestra nossa aqui também, sobre a astrologia, e a gente começa a ver que existe também ciclos de plantio e de colheita. E aí a gente começa também a fazer o quê? Tem dias que a minha plantação deu melhor, outros não tem, e aí a gente começa a transcender a ciclos naturais, também associados a divindades. E aí a gente começa a cultuar, né, os deuses que vão fazer o quê? Que vão colocar lá, que vão garantir a abundância, que vai garantir toda a nossa sobrevivência, de que aquilo que a gente está colocando ali naquele período
possa ser bem abençoada. Aí a gente começa a ver as ofertas, a gente começa a ver os rituais, a gente começa a olhar lá para os celtas, né, a sua mitologia, e a gente começa já a divinar várias outras, divinar, né, eu criei esse verbo agora, mas enfim, começa a criar várias outras formas da gente entender os ciclos da natureza. Então a gente está vendo o quê? Uma observação da natureza, o que eu não compreendo, eu continuo transcendendo. Hoje é muito fácil, né, a gente olhar tudo isso quase que numa viagem do tempo, todos nós encapsulados, né, em uma, vamos botar assim, em um vagão, como se a gente estivesse olhando essa história acontecendo com o conhecimento que a gente tem hoje. E você, engraçado, né, tudo aquilo são os espíritos da natureza, são os espíritos, a gente fala de espírito, nós estamos aqui todos os espíritos, e na verdade, naquela época nós não imaginávamos que tudo aquilo era manifestação de Deus através das suas criaturas ou dos espíritos, como Kardec nos trouxe depois. À medida que a gente vai evoluindo na cultura, que a gente vai evoluindo como ser, que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente começa a diversificar, né? E começa talvez aí padronizar isso em panteões. Estou dizendo a gente de uma forma como sociedade, né? Nascem os primeiros, as mitologias mais sofisticadas, como a egípcia, os Vedas, que, né, antecedem o hinduísmo. A gente vai ver a mitologia grega, a gente vai ver, né, a própria mitologia lá a gente está falando dos egípcios, depois vem do baixo da África e começa a vir, né, aonde vai desembocar grande parte da mitologia, no caso aqui no Brasil, que são os orixás africanos, que aportaram com os escravos. Depois vem, né, dos orixás do candomblé, vem a Umbanda, e enfim. Mas isso começa a partir do quê? A partir do momento que eu vou avançando o meu intelecto, eu começo tendo observações mais profundas, faço analogias mais diferentes, e principalmente eu começo também a transcender a outras grandes características do homem. Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso tronco judaico-cristão, como Chico coloca lá no A Caminho da Luz, nós viemos ali, né, de um Deus único, mas com algumas características humanas. Aquele Deus vingativo, quando precisava de invocar o Deus da guerra, se tinha um Deus que protegia da guerra, chamava El Shaddai. Enfim, tinha Adonai, tinha vários nomes. Era o quê? Era quase nomes diferentes de Deus, mas trazendo o quê? A nossa característica humana. E assim a gente vai olhar em todos. Se a gente pega, por exemplo, na mitologia nórdica, a gente vê Loki, que era o deus da mentira, que gostava de ficar pregando peça em todo mundo. Isso era uma característica nossa como humanidade. Quando a gente olha na mitologia grega, por exemplo, a gente vai ver Hermes como comunicador dos deuses, mas também aquele que ficava ali pregando peça nos outros. Há uma similaridade. A gente vai ver Ares e Mercúrio como deus da guerra. A gente vai ver Tote como deus da sabedoria no Egito. A gente vai ver, e aí se a gente passa trazendo um pouco para a realidade da divindade dos orixás africanos, a gente vai ver Ogum como deus da guerra, né, como orixá da guerra. A gente vai ver Oxóssi como da sabedoria, junto com Obá. Então, ou seja, vejam que a gente vai personificando as características do homem e aí transcendendo ela para os deuses. Ô, seu moderador, estou vendo que você está com a mãozinha levantada aí. Tem perguntas? Tem uma pergunta. Na sua visão, como você explica deuses parecidos em culturas diferentes? Acho que a gente começou a entrar nessa relação. Porque, querendo ou não, nós viemos todos de uma mesma fonte. Porém, cada um vai ter, talvez, a sua particularidade. E se a gente colocar que o mundo, naquela época, era totalmente desconexo, aliás, desconectado, né? Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Né? A gente está falando aqui ao mesmo tempo, falando em
cidades, estados, países ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, as culturas elas foram nascendo com o que você tinha ali ao redor. Lógico que também, e aí se explica um pouco até do próprio livro do Chico, né, Caminho da Luz, quando ele traz lá como nós somos divididos no orbe, né, o tronco judaico-cristão, o tronco hindu, o tronco chinês, enfim. Então, ou seja, temos que entender também que nós somos seres de diversos orbes. Na transmigração lá de Capela, de todos os planetas que fazem parte do sistema Capela, a gente também vem de lá trazendo a mesma relação com o divino, né, de entender que a gente transcende, a gente tem uma parte criadora, mas também cada um dentro da sua unidade dali. Né? Eu não posso dizer o que em outros orbes posso se acreditar. Aí eu só faço uma correlação de que, como foram surgindo os mesmos deuses num panteão com características similares, então quer dizer o seguinte, que todo mundo capta a mesma essência. Ou seja, muitas vezes a própria manifestação de Deus. Vamos lá. Quando a gente pega na Umbanda, que trazida por Saraceni, mas tem outros teólogos, se é que eu posso dizer assim, dentro da Umbanda. Max, você que é o mais entendido do que eu disse, se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir. Mas a gente tem o quê? Tem lá 7 linhas. Quais são as 7 linhas? Que, segundo Saraceni, são as 7 manifestações ou 7 qualidades de Deus. Fé, amor, lei, justiça, evolução, criação e da sabedoria, do saber. Que na cosmologia dele, ou na teologia de Saraceni Umbanda, você tem essas 7 linhas. Aí se a gente colocar, são 7 linhas, a gente vai dizer que são 7 cores do arco-íris, a gente fala que são 7 chakras, né, que também podem ser relacionados os chakras com as linhas, aos 7 linhas das qualidades de Deus, e aí a gente vai ter, se divide, nesse caso de Saraceni, cada trono, que é que ele chama, ele vai dividir em 2 principais orixás. Trono da fé, a gente vai ter Oxalá, que é o criador de todas as coisas, que, por exemplo, poderia se comparar, num panteão, poderia se comparar com Zeus, na mitologia grega, poderia se comparar se não me falhar, Osíris, na mitologia egípcia, que são o quê? São os deuses criadores. Né? No hindu, não lembro, não sei se é Brahma, tem um lá que também cria e tem um outro que transforma. A Roseli, que entende bem dos irmãos indianos. Né? Então, o que acontece? Então, a gente vê essa mesma relação, ou seja, a mesma ideia da criação. Então, ou seja, é por causa que a gente acaba sendo, nós somos todos espíritos, a gente tem dimensão, tirando aqueles que estão no início da jornada, mas vamos botar grande parte da população terrena que veio transmigrados de obra, traz no seu íntimo a sua relação de Deus e suas manifestações. Então, por isso que a gente tem essa similaridade, né, de nomes diferentes, mas que cumprem basicamente a mesma função entre todos os povos, que são a mesma observação da justiça, do amor, da lei, da guerra, da fertilidade, e aí só vão dar nomes e interpretações em simbolismos diferentes. Sim, Bruno. Então, tem bastante perguntas, já vou deixar a mão levantada aqui direto. Então, bora lá. Qual o papel das divindades no contexto da doutrina espírita? Então, boa pergunta. Quando Kardec, lá no livro dos Médiuns, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, do livro dos Médiuns, esse, para mim, é um dos capítulos que eu mais gosto. Né? Eu acho que é uma grande aula. Os 2 primeiros capítulos. O capítulo 1, ele começa no livro dos Médiuns seguinte: há espíritos. Esse né? Depois das noções preliminares, é o capítulo 1 do livro dos Médiuns. Depois, que ele vai conceituar, né? Há espíritos, e aí ele vai dizer que sim, existe espírito, que é a manifestação inteligente, né? Daquilo que a gente traz e que ela não está na matéria.
Depois, ele vem com o capítulo 2, que eu gosto muito, que começa assim, do maravilhoso ao sobrenatural. Então, ele vai tecer o seguinte, que não existe nada de maravilhoso e nem sobrenatural, porque tudo se explica, tudo está segundo as leis divinas. Se eu começo a entender as leis divinas, eu começo a entender que não existe nada maravilhoso ou nada sobrenatural. Neste contexto, entendemos nós que nós somos espíritos em evolução. A gente já começa a entender que quanto mais a gente progride moralmente, mais e também intelectualmente, por que intelectualmente? A moralidade vai nos dizer como utilizar as coisas do nosso intelecto. Então, por exemplo, todos nós sabemos, e é claro, que como seres envolvidos na natureza, existem forças da natureza. E essas forças, elas não são boas ou nem má. Elas vão atuar de acordo com a inteligência que vos dirige. E isso está escrito em letras garrafais no Livro dos Espíritos. E em toda a obra de Kardec. Então, ou seja, se eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu, como ser inteligente, a própria hoje, além da espiritualidade que trouxe sobre Kardec, que coisa mais atual nós teremos que vai explicar sobre a nossa influência? Ou seja, por que é a nossa? Porque não é só o plano espiritual. O que somos todos nós humanos? Não somos espíritos encarnados? Então, a atuação do espírito sobre a matéria, seja que ele esteja no plano espiritual, ou seja, nós que estamos no plano material, que influencia as coisas que estão em nossa volta. E a ciência, hoje a gente pode dizer, né, de ciência, que tem um estudo sistematizado, assim como a doutrina espírita também, é a mecânica quântica. Vai olhar lá, através já comprovado, através do estudo lá da observação da dupla fenda, que a vontade do observador, ela move o átomo de lugar. Então, seja, agora como que a gente vai olhar isso lá atrás? Nos conceitos magísticos. Todo mundo sabe que existe magia. A magia é manipulada por todos nós. É igual eu falo assim, todo mundo, né, a gente fica brincando na frente, todo mundo é macumbeiro. Porque tudo, claro, a gente ora para uma pessoa, a gente está fazendo uma magia. Quando a gente tem raiva de uma pessoa e deseja que ela tropece, a gente também está fazendo uma magia. Então, ou seja, é essa observação que a gente começa a aprender. Então, quando a gente começa a entender que quanto mais eu vou evoluindo, e aí eu não sou nem eu que vou afirmar, eu vou dizer, né, vou brincar, foi o próprio Nazareno que disse, né, que nós poderíamos fazer coisas iguais ou maiores do que ele já era o quê? Um espírito que conhecia mais as leis dinâmicas do universo e conseguia aplicar essas leis no que ele precisava, principalmente nas curas que ele processava. Agora não vão longe. Se a gente for, já disse esse exemplo, eu vou utilizar de novo. Se a gente for no YouTube e digitar lá, agora eu tenho que lembrar o nome do cara que eu ia falar e me esqueci. Tinha lá um indiano, vou lembrar o nome dele, que ele faz materializações na frente de todo mundo. Você chegava lá, inclusive Divaldo, eu vou pesquisar aqui na internet que eu vou lembrar. Divaldo Franco tem uma história muito interessante, o nome está aqui, com ele, né, de Divaldo encontrar com ele em projeção, dele chegar na Índia e ele olhar no meio da multidão e reconhecer o Divaldo. Então, ou seja, o que é isso? Se nós tivéssemos um conhecimento limitado lá no início, nós iríamos olhar para ele, Sai Baba, lembrei, Sai Baba. E olhar para o Sai Baba e ia falar o seguinte, esse cara é um Deus encarnado. Por quê? Porque ele consegue manipular elementos que nós ainda não temos conhecimento. Inclusive, até na própria história hindu, lá no panteão, quando a gente olhar lá, né, os deuses indianos, eles trazem um simbolismo muito bacana, que todos os deuses que a gente olha, a gente vai ver lá quando tem a representatividade lá em camisas, negócio, a gente vai ver alguns, né, azuis. Esses são os deuses encarnados, né, a sua personificação. Azul por quê? O Deus, em tese, Deus, Zeus, todos aqueles vivem aonde? No céu, não é? Até dentro do nosso conceito cristão, lá atrás, antes de entender a espiritualidade, Deus está no céu.
né? O contra Deus está no inferno. E o céu é o que? É azul. Eles são azuis, representa o céu. Traz um outro simbolismo também muito importante. Todos eles vão ter 4 braços. Por quê? Cada um toca um elemento diferente. Um fogo, o ar, a terra, o ar e o éter. Então, existe uma simbologia por trás. Agora, quando a gente olha esse elemento, com o olhar da doutrina espírita, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente começa a entender a simbologia por trás de muitas vezes, uma expressão de um Deus. Da mesma forma que a gente vai pegar a estrela de 5 pontas, que é a mesma coisa, que toca o céu, toca a terra, toca os 5 elementos. A gente vê essa representatividade. E aí é muito engraçado. Quem já assistiu ou quem já leu o Código da Vinci, alguns livros do Dan Brown, mas o Robert Landon, né, ele começa a fazer o quê? A buscar na humanidade, né, exatamente símbolos em lugares dispersos, mas que têm um significado. Um significado dentro da mitologia, dentro da divindade. Então, dentro da doutrina espírita, a gente começa a entender o quê? Quando eu olho uma representatividade dessa, eu estou olhando o quê? Alguém, um espírito como eu, que já evoluiu, já está lá na frente. Ele já começa a fazer coisas, aí a gente vai trazer, né? Dentro da nossa mitologia clássica, Jesus, né? Dentro da mitologia cristã, que era o Filho de Deus. Por ele ser Filho de Deus, ele tinha todos os caracteres, e era possível fazer tudo aquilo. Naquela época, ou seja, quando os judeus junto com Cristo, a gente olhava e dizia o seguinte: para ter condições de fazer aqueles caracteres, somente um enviado direto de Deus poderia ter. Bom, vou retroceder mais um pouquinho dentro do braço judaico. Lá atrás, quando Moisés foi lá exigir a libertação do faraó, que ele começa, ele pega o cajado dele e transforma numa cobra. Mas os magos do faraó tinham a mesma relação magística e também transformaram o cajado deles em cobra. Então, ou seja, o que é isso? É a questão do poder que a gente... No poder no sentido de conhecimento. Hoje, com a doutrina espírita, a gente começa a dizer, até próprio aqueles que são médiuns. Lá atrás, olhava um médium e falava, ele tem poderes. Quiçá alguns médiuns eram colocados em patamares de divino, por quê? Porque tinha algumas capacidades. Agora, não existe nada de maravilhoso nem sobrenatural. Por quê? No próprio livro dos Espíritos, ele vai falar lá dos caracteres dos médiuns, por exemplo, de efeito físico. Aquele que levita, aquele que transfigura, aquele que cura, enfim. Isso hoje não é mais colocado como sobrenatural. A doutrina espírita veio trazer para nós, para que possamos olhar, compreender e entender a simbologia por trás desses que, na época remotas, a gente colocou eles na posição de Deus, mas são o quê? Manifestações da criação divina. Espero que tenha respondido e nem me alongado demais. Tem muito tempo ainda, 8h30 ainda. Bora lá, Bruno. Bom, eu acho que você já acabou de falar sobre isso, mas vamos, tem uma pergunta. As divindades são consideradas seres supremos ou entidades comuns na visão espírita? Na verdade, não pode nem ser comuns, porque a gente sabe o seguinte, aí vai depender, porque as divindades, elas necessariamente, elas não têm características só boas. Você pode ter divindades com características ruins. E aí, mas isso aí nós vamos entrar onde? A gente vai pegar lá no livro dos Espíritos, vai ter lá a relação dos espíritos e das suas graduações. Espíritos impuros, espíritos puros, espíritos sem isso, espírito aquilo. Então, ou seja, eles se enquadram na nossa jornada espiritual. Então, da mesma forma que eu estou, vamos imaginar neste momento, eu, Leonardo, tenho um conhecimento e posso agir pela prática do bem das coisas que eu tenho, eu posso utilizar aquilo e usar pelas práticas do mal. E vamos imaginar, dentro de um contexto onde eu tenho mais conhecimento do que um monte de gente, eles podem me colocar como um Deus bom, ou se eu quiser manipular pelo medo, eu vou ser considerado um cara ruim. E da mesma forma, agora, quando a gente adentra o estudo da doutrina espírita, que a gente vai olhar lá os tipos de espíritos,
e como a gente se alia a eles e como eles estão próximos da gente, a gente vai ver isso muito no livro dos Espíritos, a gente vai ver isso muito no livro dos médiuns, porque a função do médium, né, é servir de mediador com o plano espiritual. Então os médiuns eles vão estar mais suscetíveis, inclusive, né, sendo médios, independente de estar numa casa espírita ou estar em qualquer um outro lugar, não é porque ele é médio, muitas vezes pode estar falando de Jesus, que ele não possa estar sintonizado com um espírito, né, como popularmente podemos dizer, um espírito zombenteiro, um espírito impuro que queira passar uma pegadinha em mim. Então, isso não coloca. Então, a gente começa a entender essa jornada da divindade a partir do momento que a gente começa a entender a trajetória do homem. Então, por que que quando a gente olha, a gente vai ver dentro do próprio conceito, dentro do próprio cristianismo, cristianismo antes dentro do judaísmo, lá atrás, né, a gente vai ver várias vezes que vários deuses eram cultuados por sacrifícios, oferendas, e que era para a prática do mal, para poder fazer com que a pessoa não progredisse. E isso acontece até hoje. Mas não é porque tem um Deus que ele tem poder sobrenatural. É um grupo de espírito, ou um espírito, dois espíritos, uma egrégora de espíritos que são afinizados com determinadas ações. Isso não o torna Deus. Porque Deus a gente só sabe que tem um. Ele é uma pessoa, um espírito em evolução, que com essas atitudes, um dia ele vai ter que arcar em função da lei, da ação e da reação que rege a todos nós, seja aqui no planeta Terra, seja em qualquer orbe. Então, esses espíritos são irmãos, que naqueles lugares onde o conhecimento ainda não chega, é muito mais fácil eu divinizar alguém, divinizar uma potência, né, um conhecimento e dizer que aquilo é sobrenatural. Os próprios reis faziam muito isso, eu sou descendo de tal isso, de tal aquilo, né? Quando a gente olha a própria história da humanidade, né, em função de, sei lá, vamos pegar as pirâmides, várias construções que a gente não tem muita explicação, né, em 68 teve lá um alemão, suíço, alguém lá que tem o tema do livro o título é muito conhecido, né? Seria os deuses astronautas, né? Então, ou seja, todos aqueles deuses que eram cultuados assim, seriam seres de outros lugares avançados e que vieram aqui, e como a gente não entendia nada, não sabia nem fazer quanto que era 1 mais 1, que era igual a 2, vem um cara com uma calculadora lá, o cara desce numa nave, a gente vai falar o quê? Aquele cara é Deus. Então, ou seja, parte tudo daí, tudo do conhecimento. Quanto mais aprofundarmos o nosso conhecimento, mais a gente vai ver que não existe nada de maravilhoso e nem de sobrenatural. Próxima. Como a doutrina espírita aborda a ideia de culto ou adoração às entidades, às divindades? O que acontece? Nós ainda temos uma dificuldade da gente, talvez, se ligar diretamente, e aí eu digo se ligar no sentido mesmo de ligar da forma como que, né, que Buda conseguiu, que os mestres indianos conseguem, né, de ter essa intimidade com Deus, essa concentração, de entrar realmente em fase com o todo. Então, muitas vezes nós precisamos de um culto, a gente precisa de uma cerimônia, a gente precisa de determinados costumes para que aos poucos a gente comece a se adentrar nessa ritualística e a gente comece a se concentrar. Então, isso faz parte do crescimento do homem, faz parte do crescimento do homem na sua jornada espiritual, na sua jornada de evolução. Ainda precisamos de cultos para se ligar a Deus? Sim. Muitas vezes, os cultos vão também fazer com que a gente lide com os nossos irmãos, porque a gente sabe que a gente não vai evoluir individualmente. Então, a doutrina espírita ela vem dizer o seguinte, que eu me ligo diretamente com Deus? Sim. Eu preciso de algum intermediário, como antes se colocava, são intermediários? Não. Mas, na verdade, o que eu tenho são espíritos que estão mais próximos a mim, enviados pelo Altíssimo, para me auxiliar. Então, quando a gente vai dentro de cada cunho religioso, dentro de cada um, dentro da sua mitologia, e a mitologia ela vai trazer a nossa, não só a relação com Deus, mas a relação com a moral, todas essas histórias, elas formam quem somos.
ela vem ecoar, né, dentro do nosso inconsciente ao longo da nossa existência. Tanto é que lá atrás Jung já começava a estudar a questão dos arquétipos, e arquétipos estão totalmente ligados às mitologias, e vai estar ligado aos cultos. Então, ou seja, na minha visão hoje, a doutrina espírita, ela permanece e enxerga a função do culto como uma parte ainda necessária para que a gente caminhe nessa evolução, para a gente consiga, talvez, é uma alusão totalmente minha, né? Eu vou meditar, eu começo a me desconectar aos poucos do mundo, né? Começo a respirar, né? Os pensamentos começam a vir embaralhados na minha mente, com tempo, né, de respiração, com tempo de concentração, com tempo de preparo, eu vou conseguindo deixar com que esses pensamentos eles não fiquem fixos, e a partir daí eu vou me concentrando mais e vou tendo contato com o meu corpo primeiro, né? Começo a perceber o ar entrar, o ar sair. Então, veja, é um ritual para que eu consiga chegar no estado que eu preciso. Da mesma forma, quando a gente vou pegar o que está mais próximo de mim, né, que eu sou um espiritólico, né, eu sou um católico que virou espírita, né? Então, ou seja, numa missa, você começa toda uma ritualística preparando, né, todos aqueles emocionalmente, energeticamente, para chegar no ápice de uma missa que é a hora da comunhão, da comunhão, que é onde na Igreja Católica você recebe lá o corpo e o sangue de Cristo, né, ali personificado através de uma oração, claro, mas é um momento de introspecção, um momento que eu vou fazer exatamente esse momento que eu me religo a Deus, que eu coloco ali. Agora, vamos pensar, talvez uma similaridade dentro do passe, né, dentro da ritualística espírita, a gente tem um passe e serve a água fluidificada. Ali não tem ação do Espírito naquela água para todos que vão consumir a água. No momento da comunhão, vocês não acreditam que a espiritualidade que está regendo aquele processo energético, seja na Igreja Católica, porque a comunhão também é servida na Igreja Evangélica, né? Então, no rito cristão, você tem o costume da comunhão, os Espíritos também fluidificaram aquele alimento para que nos traga o conteúdo energético que nós precisamos, da mesma forma que uma água magnetizada, fluidificada, quem recebe o copinho quando sai de uma sessão de passe, seja no passe na igreja, no kardecista, seja na Umbanda, seja em qualquer outro lugar, a gente vai ter sempre mesmo essa relação. Então, eu, Léo, entendo a ritualística como o quê? Ainda presente nas religiões, é a forma da gente, passo a passo, da gente fazer essa conexão com o divino. Existem divindades específicas mencionadas na literatura espírita? Se sim, qual é o propósito delas? Bem, vou dizer que na literatura, vamos voltar lá com Kardec, né? Kardec diz que é espírita todo aquele que acredita em espíritos. Então, baseado nessa crença, nessa afirmação de Kardec, né, quando a gente vem na religião que surgiu, aí eu vou dizer que, né, mais próximo da gente espírita, que é a Umbanda, né, que são consideradas uma religião, a gente tem essa religião fundamentada, aí eu vou trazer de novo aquele que eu conheço, de que eu já li alguns livros. Mas vamos pegar lá o que traz Saraceni. Saraceni vai trazer lá, em toda a sua teologia, eu vou usar esse termo, os teólogos podem até me pegar depois, mas dentro da sua teologia, a gente vai ver lá toda a sua criação, a sua manifestação divina, como eu já disse, né, nas 7 linhas, né, nas 7 emanações, né, as 7 qualidades de Deus, né, voltando fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e criação. E daí ele vai se expandir nessas forças e vai o quê? Vai personificar nesses orixás que representam essas forças da natureza. Dentro desse contexto, e aí só para paralelizar, né, dentro da própria, fizeram até o quê? Um sincretismo com vários santos da Igreja Católica. Então, a gente vai lá no Trono da Fé, que a gente tem Oxalá e Logunã, para a linha de Saraceni, a gente vai ter
Jesus e Santa Clara, né? Na linha lá do trono da lei, né? Esse todo mundo conhece, né? Quem não conhece São Jorge, né? Relacionado a Ogum, inclusive agora no mês de abril é o dia, né? O mês de Ogum, né? As feijoadas de Ogum nascem em todo lugar aí. Então, ou seja, e vai ver lá Iansã com Santa Bárbara, a gente vai ligar Oxum com Nossa Senhora Aparecida, a gente vai ligar Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes. Então, ou seja, a gente tem essa proximidade, a gente traz esse conceito para que fique próximo da gente. Então, dentro da não vou dizer dentro da doutrina espírita, que uns pegam a doutrina espírita e traz o que está simplesmente o que Kardec escreveu. Se a gente vai pegar os livros de Saraceni, ele está trazendo todo, e aí entra todo o conceito de uma mitologia, criação do universo, criação da manifestação, tudo que cabe em qualquer mitologia tenta explicar, a gente vai ver dentro da mitologia da Umbanda que Saraceni traz. Dos outros, alguns outros vão dizer que a Umbanda está presente desde a época de Lemúria, né, que os orixás... Então, ou seja, se a gente for colocar que o orixá é força da natureza, vocês concordam que a natureza está desde o início de tudo? Então, eles vão estar desde o início de todas as construções. Essa mitologia ela vai vir por uma ótica de alguém que trouxe esse conceito aí mais apropriado, né, dentro da doutrina espírita. Eu vou dar vou tentar, talvez, uns vão chamar até de herege, né, mas vamos lá. Você pega, por exemplo, dentro da Umbanda, a gente vai ter lá o Molu, que é aquele que acompanha, né, o nosso pós-vida. E a gente tem o Baloê que acompanha a gente, né, na vida. Lá no panteão egípcio, a gente tem quem é o deus egípcio que rege o pós-morte, que é aquele que vem e acolhe a alma dos egípcios, o deus Anubis. Quando a gente olha para a doutrina, quando a gente vai na Umbanda, a gente vai ver o Molu que cuida que recepciona a gente lá do lado, quando a gente desencarna, está do lado de lá. Então, ou seja, quando a gente entende a doutrina e sabe que, como Kardec trouxe, são todos espíritos, então seja totalmente explicável dentro da doutrina espírita, mesmo em outras denominações, a gente consegue olhar e falar assim, tá vendo? Aquilo ali é um espírito que já evoluiu, é um braço de Deus, trabalha sobre aquela tarefa, e ali ele vai se manifestar dentro daquilo que cada mitologia ela acredita. E quando ela acredita, ela se torna verdadeira. Próximo. Na visão espírita, as divindades estão relacionadas à ideia de karma ou reencarnação? Lê de novo aí, para eu entender. Tá. Na visão espírita, as divindades estão relacionadas à ideia de karma ou reencarnação? Olha, as divindades elas vão estar para a nossa incompreensão da manifestação de Deus, né, e das suas leis. Então, voltando lá, né, quando a gente volta lá na Índia, a gente vê vendo, e aí eu não sou profundo, né, teólogo nem conhecedor, né, de todas os seus panteões, mas a gente estava falando lá, né, que o que eu sei é que as manifestações encarnadas dos deuses indianos são azuis. Então, ou seja, a gente está vendo que a gente está vendo um Deus se manifestando em carne. Da mesma forma, se a gente fosse colocar como o Filho de Deus, que é Jesus, se manifesta na Terra, né, no formato de Jesus Cristo. O que nós vemos, e o que talvez eu possa fazer uma ponte entre essas duas jornadas nós sabemos que ao longo da trajetória, alguns eles vão evoluir mais rápido que a gente. E nós precisamos, muitas vezes, de alguns empurrões para que a gente possa progredir. Então, eu não vou nem dizer que seja lei de karma ou dharma, né? Mas Deus proporciona que a nós, espíritos em evolução, né, a companhia de espíritos que já poderiam estar em outros lugares e que eles vêm como missionários para nos auxiliar no progresso. E muitas vezes, quando eles chegam, eles estão tão adiantados que eles conseguem produzir efeitos que, na nossa estágio de evolução, a gente acha que ele é um ser diferente, por isso ele é um ser divino.
Então, volto a dizer, para mim está muito mais ligado ao quanto nós, como humanidade, a gente evolui no pensamento, no entendimento desse processo, né? Aí já a partir do entendimento da doutrina espírita, por que eu falo doutrina espírita? Porque ela vai explicar para mim, Leonardo, todo este movimento. Então, quando a gente vai olhar e ver, puxa, aquele cara consegue materializar, né, uma flor. Onde que eu vou ver isso? Se você pegar lá a autobiografia do Yogi, do Yogananda, ele vai ter lá um capítulo que vai falar dos yogis que se materializavam em várias coisas. Então, ou seja, o que esse cara tem? Ele é um Deus? Para eles lá, poderia ser quase próximo de Deus. Por quê? Porque no entendimento deles ainda não tiveram essa compreensão da jornada, talvez, que nós temos hoje, da evolução do espírito e dos caracteres que a evolução, dos caracteres de conhecimento, volto a dizer, na parte quanto mais eu estudo. Como que eu vou aprender a manipular os elementos da natureza, igual a gente vê que Jesus foi lá, estava a maior tempestade, ele, pare, e os ventos pararam. Isso é um conhecimento da natureza. Como que a gente aprende isso? Com o tempo, com o estudo, com o merecimento. Né? O saber que ele vai sendo dado e a gente vai se aprofundando. Então, é a mesma coisa quando a gente olha, e aí esse nome muitas vezes também aparece, né? Os gênios, né? A gente vê o gênio da matemática, lá atrás, a gente não tinha lá Deus Tote, que era o deus lá do Egito, que era, né, o deus da sabedoria. Possivelmente alguém que encarnou, teve lá um saber muito avançado de várias matérias que nós não conhecíamos, e a gente fala, esse cara é um deus, esse cara é um gênio, ele está longe da nossa, ele está em outro degrau. Então, quando a gente não entende essa jornada da evolução, de que nós somos todos caminheiros que vamos à mesma direção, a gente tende a divinizar essas pessoas. Então, a doutrina espírita ela vai trazer para mim uma clareza, né, de entender como essas entidades elas se manifestam e de que forma elas vão nos auxiliar. Então, ou seja, da mesma forma, quando qualquer um, na época de Jesus, que começou a ver que ele, né, tinha, né, esse poder de curar, né, que ele canalizava essa energia ou potencializava essa energia dentro daquele que já portava, que ele sempre falava que era a fé que curava a pessoa, né? O que acontece? As pessoas começam a buscar. A gente hoje, mesmo ele já desencarnado, mas como a gente entende que ele ainda, sua energia ainda vive, a gente não ora a ele para que ele nos auxilie nos nossos processos, e assim são todos os outros seres que a gente entende da divindade, não porque são diferentes, mas que conquistaram condições que possam nos auxiliar. E aí a gente vê aí essa explicação onde? Na Igreja Católica, olha que coisa similar, né? A Igreja Católica, ela para canonizar, ou seja, para a pessoa na Igreja Católica ser considerado santo, ele precisa ter produzido um milagre, ou mais de um milagre, eu não sei qual é a regra. E o que a gente vê? Vê a ação de que alguém que já evoluiu, alguém que tem condições, ele vai lá, faz junto com aquela pessoa. Então imagine eu, né? Eu desencarno, vamos lá, tem lá alguém que eu, né? E que eu possa auxiliar de uma forma. A gente sabe que o espírito influencia a matéria, tanto que a gente sempre vai poder tomar um passo, a gente sabe que tem um médium, mas tem um espírito que está ampliando essa energia, a gente estudou esse magnetismo, a gente estuda os médios de efeito físico, vai proporcionar uma cura e essa é atribuída a alguém que se resolve, e esse alguém vira santo na Igreja Católica. O que a gente está vendo? É maravilhoso? É sobrenatural? Não. Está explicado na doutrina espírita que isso se processa por quê? Existe uma egrégora espiritual que age através de um humano encarnado para levar saúde, conforto, zelo a outra pessoa. Então, à medida que a gente avança os estudos dentro da doutrina, dentro da ótica espírita, não só de Kardec, mas depois das obras que deixam ali os seus dois, assim como Aristóteles, né, foi discípulo, Platão, se não me falha a memória, foi discípulo de Aristóteles e foi, né, descendo, né, ampliando o saber que ele trouxe, a gente vai ter, aliás, de Sócrates, né, desculpa, a gente vai ver, por exemplo, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, pegando o quê? O que Kardec trouxe, ampliando e buscando muito mais, trazer mais elementos sobre essa manifestação da espiritualidade
né, de como ela age através do mundo físico. Então, se a gente começa a adentrar por aí, a gente começa a realmente entender o que ele quis dizer lá no maravilhoso e sobrenatural. Como as divindades são percebidas em relação à intervenção nos assuntos humanos dentro da doutrina espírita? Então, primeiro, se as divindades, vamos imaginar que são todos espíritos evoluídos, vamos colocar nessa linha, né? E que podem nos auxiliar, existe uma coisa muito importante. Eu não vou dizer nem na divindade. Está longe. Vamos dizer ali aquele que a gente conhece como nosso mentor e nosso anjo da guarda. Né? O que está mais próximo da gente. É aquele que poderia, talvez, nos influenciar a nos... como foi o termo utilizado na pergunta, Bruno? Foi intervenção nos assuntos humanos, né? Isso, intervenções. Primeiro, a gente tem que voltar lá e lembrar da pergunta, né? Quando a espiritualidade pergunta a Kardec se os espíritos, eles nos influenciam. Então, ele vai lá e diz muito mais do que a gente pode imaginar. Então, já está aí. Então, ou seja, nós recebemos a influência. Como essas divindades? Aí eu vou pegar, não que ele vai receber o título de divino, mas meu mentor. Ele, como que ele vai influenciar, ele vai dinamizar a minha vida? Ele vai ficar lá soprando, Léo, não vai para aí, não vai para ali, né? E um momento que ele tiver ao meu merecimento, né? Determinadas coisas não vão, ele pode me proteger para que eu não passe por aquilo, mas tudo vai depender do quê? Da minha conduta frente à vida. E é literalmente o quanto eu estou investido na minha melhoria, o quanto eu estou investindo na mudança da minha vida. Por quê? Vamos imaginar, né? E aí vamos imaginar o seguinte. A gente tem uma dualidade no universo. E aí, em alguns lugares, a gente vai ver o seguinte, vai escutar, o conceito da justiça e da misericórdia. Certa vez eu vi que essas duas energias, elas abrangem todo o universo. Então, partindo dessa premissa, e aí disseram o seguinte, quem representa a misericórdia na Terra? Maria, mãe de Jesus. Quem representa a justiça na Terra? O arcanjo Miguel. Então, nós temos a lei da justiça e a lei da misericórdia. A misericórdia, ela vai fazer o quê? Ela vai levantar aquele para que a justiça seja feita. Então, se ao longo do tempo eu fui lá, fiz um monte de coisa errada, existe a lei, e a lei diz o seguinte, que nenhum pecado ele vai ser perdoado. Eu tenho que fazer o bem para aquilatar aquilo que eu fiz de errado. É eu que estou falando? Não. Está lá no livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Eterna. Está lá, Kardec trouxe isso. Ok? Quando eu olho lá dentro da Umbanda, por exemplo, para cada trono, eu tenho um orixá cósmico e tenho um orixá universal. Um vai me impulsionar a eu tomar o caminho certo, que é igual o quê? A misericórdia. Vou empurrar esse sujeito para ele certo. E eu tenho do lado de lá a linha cósmica, que vai fazer o quê? Vai me corrigir, que é o quê? A justiça. Então vejam, percebam que são só nomes, mas as energias são as mesmas. E à medida que essas energias vão permear a minha vida e vão me endireitar, aí dentro de cada, se a gente for botar dentro de cada orixá, Ogum é o protetor dos caminhos, vai abrir os caminhos. Vai, claro que vai. Mas eu tenho que merecer. Se eu não tiver merecimento, se eu não estiver fazendo por quê, não adianta. Né, Ogum vir, né, com as espadas, com o cavalo, com uma carruagem, com as armas de Ogum que for, que se eu não tiver merecimento, se eu não estiver produzindo aquilo, como que ele vai conseguir, né, essa energia, ela vai atuar na minha vida? Então se passa. Por isso que a transformação de todos nós, moral e também intelectual, sem intelecto não se progride moralmente, ela precisa acontecer. Então, se eu quero que todas essas leis, elas ajam em prol, e aí essas leis a gente pode dar o nome de divindades, né? Como a gente não entende ainda, então a gente fala que é alguém divino, a gente precisa ter merecimento para isso. Ela vai agir dentro do meu merecimento. Aí lembre-se, merecimento é aquilo que a gente tem.
Eu tive um ano todo para estudar. Cheguei no final do ano, fui fazer a prova e não passei. Eu mereci ficar reprovado? Mereci. Não foi merecimento? Assim, do outro jeito. Eu estudei, cheguei lá, tirei 10 na prova, mereci passar. Então, tudo acontece na vida da gente através do merecimento. Próximo. Existem práticas rituais associadas às divindades na visão espírita? Então, dentro da visão espírita, nós não precisaríamos de ter ritualística, tanto que não existe lugar nenhum, dentro da doutrina espírita, uma ritualística escrita. Dentro das outras religiões, ela vai ter a ritualística. Aí, voltando, né, ao meu raciocínio anterior. Para mim, as ritualísticas elas servem como passo a passo para que a gente consiga se conectar com essas forças. Para que eu consiga me conectar com Deus, consiga me conectar com o Criador. Então, eu vejo que estas ritualísticas elas servem para isso, né? Para me conectar. Vamos imaginar, pegamos o exemplo de Ogum, né? Se a gente olha as características de Ogum, né? É um grande guerreiro. Um guerreiro ele tem força, ele tem uma visão estratégica, né? Ele tem, né, uma inteligência superior, ele tem disciplina. Um guerreiro não tem que ter disciplina de preparação. Então, se eu quero me conectar com essa força, eu preciso começar de alguma forma. E aí eu vou ter alguns elementos que vão me utilizar. Eu posso utilizar uma vela, posso utilizar, né, até a própria imagem que vai representar, mas lembre, essa imagem ela é só representativa, ela me faz eu lembrar. Não é que o orixá, ou o santo, ou qualquer coisa esteja ali. Ela é só uma representação. Eu vou ter alguns caminhos que vão trazer com que eu me aproxime daquela energia que eu busco naquele momento. Eu estou muito desaforado, eu estou muito longe da empatia humana. Quem é que vai reger esse sentimento de amor? Lá dentro da Umbanda vai ter o Oxum, que é o orixá do amor comigo, com amor com o outro. Eu vou ter que me conectar com essa energia. Então, essas ritualísticas, quando eu começo, e aí vejam, isso está dando nomes a determinadas forças que são elementos que estão dentro da própria gente, que eles vão ressoar, né, pela lei da vibração, vai encontrar caminho em mim. Então, eu só posso entrar naquele fluxo se eu estiver junto daquele fluxo. Então, a ritualística ela vai fazer com isso. Eu vou lá, acendo um incenso, coloco por exemplo, lá no próprio, nos hindus tem os mantras, que a pessoa começa, o mantra está ligado a uma ideia de uma divindade, que está ligada a uma força, eu começo a recitar um mantra, eu começo a me conectar com aquela egrégora. Então, eu vou mudando o meu padrão vibratório e vou me conectando àquela egrégora. E assim vai para um hino, como a gente canta na fraternidade, nos ensinamos cantando, a gente está fazendo o quê? A gente está se conectando a uma egrégora que vai nos trazer aquele sentimento de harmonia, de paz, para que a gente consiga todos se harmonizar. Então, é isso. No meu entendimento. Tem mais uma e eu vou fazer a pergunta e aí abaixo a mão. Se houver outra, eu levanto novamente. Tá bom. Como a visão espírita das divindades se diferencia de outras tradições religiosas? O pessoal gosta de ficar me espremendo mesmo, né? Pelo amor de Deus. Né? A Anne vem e fala, espreme meu marido. Depois tem que cortar essa parte na edição da palestra. Mas, voltando, né? O que acontece? Quando a gente tem a visão da continuidade da vida, e principalmente não só da continuidade, mas das potencialidades da alma, né? Porque o potencial existe. A gente, ao longo das encarnações, a gente vai revelando e vai se apropriando desse potencial. Então, quando nós temos esse conhecimento, a gente começa a entender, né? Quando, vou voltar à frase de Ramatiz, né? Que todo arcanjo um dia já foi homem. Né? Que Jesus um dia já foi um pecador como a gente é hoje. Né? Então, ou seja, isso nos dá o horizonte da onde a gente pode chegar. Não é só que eu vou
estou vivendo essa vida encarnado, depois, fatalmente, vou desencarnar, vou para o plano espiritual e vou ficar em uma roda. Na verdade, a nossa evolução ela não é uma roda, ela é uma espiral. Então, ou seja, eu vou estar sempre em movimento, mas nunca no mesmo lugar. Então, a ideia da divindade é a gente entender este processo de continuidade e de evolução da vida. Não só que a vida ela continua, mas que ela continua para evoluir. O sentido é a evolução. O sentido é ir para frente. Então, eu entendo que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, que através que vem mostrar este caminho, a gente começa a entender realmente o que acontece. Agora, aquele que ainda não conhece, que está à margem do conhecimento, e aí ele vai estar de acordo com a sua mitologia, que, por exemplo, lá na mitologia hindu, eles acreditam na vida, na sucessão da vida, acreditam na encarnação. Lá na mitologia do Antigo Egito, acreditava-se na vida pós-morte. Tanto que você tinha o deus Anubis, que vinha lá, tinha preocupação se as nossas ações eram boas ou não. Então, Anubis ia lá pesar, né? Se o nosso coração fosse mais pesado que uma pena, a gente ia pular, né? Ia sofrer as consequências. Então, ou seja, todas essas, apesar de diferentes lugares, no nosso, como poderia dizer, no nosso inconsciente, a gente sabe que a vida continua. A gente pode não trazer isso para o plano material. As outras mitologias podem não acreditar. A mitologia dentro do cristianismo não acredita no pós-morte e na continuidade da vida. Acredita que a gente encarna, que vai ter um juízo final, que todos serão ressuscitados da forma que é a crença deles. Vai acreditar, se for no tronco católico, vai se acreditar lá nos santos, que vão representar essas divindades, que a gente vai orar, que a gente vai receber as bênçãos daquele santo. Dos que não são, vão continuar acreditando de que eu acredito na divindade máxima, que é Jesus Cristo, que depois eu só acredito nele, que ele que me liga ao Pai, e eu vou ficar ali aguardando a divindade de Jesus, depois que eu morrer, deitado lá no meu berço esplêndido, até que os anjos toquem a trombeta e eu me levanto e me encontro com a minha família de novo, e aí vai ver a grande separação do joio e do trigo, aqueles que estarão à direita e à esquerda do Pai. Essa é o que acredito. Isso vai fazer parte do nível que cada um de nós portamos de conhecimento e do que aquilo faz sentido para a gente. Aquilo que faz mais, como que eu poderia dizer? Aquilo que vai ser mais útil na nossa jornada de evolução. Às vezes, nessa encarnação, eu preciso de algumas limitações de determinadas congregações, religiões, mitologias, sem estar falando, né, tanto de divindades, para quê? Para que eu consiga não mais errar tanto como eu vinha errando antigamente. Então, eu vou estar ali num rito, né, acreditando que eu vou ter um Deus que vai me punir ali se eu andar fora da linha. Ou alguma entidade, ou qualquer uma outra coisa, né, vai depender de cada mitologia. Então, a gente vai estar sempre ligado àquilo que é mais útil a gente, na esteira da evolução. Porque também sabemos que ninguém vem ao plano material, desculpa a piadinha, né? Não sei por que botaram essa piada, ao Léo, né? Assim, vem jogado. Todo mundo vem com uma programação a ser cumprida no seu caminho evolucional. Então, cada uma dessas jornadas, elas virão e nós iremos estar envolvidos, próximos a essas mitologias, a essas divindades, que vão fazer mais sentido para a gente. Então, por isso que a gente vê hoje essa pluralidade, né, de mitologias que existem no nosso orbe. Agora, se a gente olhar, todas elas vão apontar em uma única direção. Vai exigir da mente comportamentos morais idênticos. Vão sempre estar nos impulsionando a ser pessoas melhores. Vão sempre trazer exemplo do que acontece quando a gente sai fora da linha. Independente da mitologia. Se a gente for lá para egípcio, se for para celta, se for lá para os indianos, se a gente for, né? O indiano vai falar a lei do karma, a lei do dharma. No outro vai ter a lei da causa, a gente já traz hoje a lei da ação e de reação. O outro vai dizer do pecado,
das penas eternas, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha medo, vai utilizar o quê? Algo que eu não compreendo que vai me frear. Olha, eu sei que se eu matar alguém, eu vou arder no mármore do inferno. Né? Ele vai arder no mármore do inferno, a pena eterna. Mas isso por quê? Porque isso, neste momento, é o que me faz eu não errar. E a gente vai trazer isso desde lá de trás, da época mosaica, como, né, Moisés veio, precisava de botar todo mundo na linha, veio com a lei de Deus ali, dizendo os 10 mandamentos, que depois veio Jesus e reforma. Ou seja, veja que a gente já tinha condições de dar o próximo passo na linha do conhecimento. Já vem traz a linha do amor. Olha, vamos continuar amando Deus sobre todas as coisas, mas o meu próximo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. A lei do amor começa a imperar e não mais aquele Deus restritivo. Depois de tanto tempo, vem o terceiro, vou botar o terceiro reformador que vence a doutrina espírita. Ah, mas a doutrina espírita ela já existia, né? Aí vamos colocar, a gente não estava falando aqui dos orixás, lá na África já se tinha a ideia da espiritualidade, de como eram os orixás, como se processava a vida de cada um, realmente tinha. Todas as outras culturas que eu te falei, que nós conversamos, né? A nórdica, que vai ter lá Odin, que é o deus da sabedoria, né? Lá no próprio panteão greco-romano vai ter todos os deuses, mas todos eles estão apontando pelo mesmo caminho, para o mesmo sentido de evolução, para o mesmo sentido que é da gente. A doutrina espírita, como ela veio codificada por Kardec, ela nos dá a forma de entender. É como fosse olhar e falar assim, por que porque 4 é a soma de 2 mais 2? Porque tem um sinal de mais aqui no meio, sinal de mais que é adição, junta 2, 2 é 4. Ou como a ciência vai explicar que a água é composta por 2 moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio. Então a doutrina espírita ela vem trazer essa revelação para entender como se manifesta toda manifestação espírita. Por que é espírita? Que é vindo de espíritos. Isso vai se processar em todo o órgão. Então, quando ela traz que ninguém evolui de forma diferente, e aí realmente traz a paternidade divina no seu sentido mais primário, que Deus não vai conceder privilégio a um ou outro. De que forma? Então, Jesus nasceu daquele jeito, super poderoso, já está super amoroso, já conseguia olhar alguém e não julgar, simplesmente abraçar. Não, aquilo é uma conquista de Jesus. E nós vamos conquistar o mesmo destino, se assim quisermos. Por que se assim quisermos? Porque a gente vai trabalhar para isso. Se eu não quiser, eu não vou ficar evoluído? Não, Deus fez todos para evoluir. Então a gente vai evoluir. Agora, uns mais rápidos, uns mais devagar. Uns vão sofrer mais, vão sofrer menos, em função de cada escolha. Então a divindade e a doutrina espírita, elas caminham no sentido seguinte, aí quando eu não tenho condições, foi-se criada até uma forma de uma mitologia, foi explicada um deus ou vários deuses que vão me dar apoio nessa jornada. De alguma forma, eu vou me sentir abraçado, independente da mitologia, por uma força superior que vai me impulsionar ou vai me corrigir. Pensam, isso continua da mesma forma. Então, assim a gente traz essa ideia da divindade, quando ele olha pelo prisma da doutrina espírita, desnudando tudo aquilo que poderia ser sobrenatural, ou tudo aquilo que poderia contrariar a lei da evolução, dizendo que aqueles foram criados daquela forma. Ou seja, diferente de todo mundo. A doutrina, quando a gente olha, né, um arcanjo Miguel, né, que está lá, comanda as milícias celestiais, é o príncipe da justiça, todas as que ele te dá, ele um dia foi um homem pecador igual todos nós, ou um homem, ou sei lá, em que tronco no universo ele evoluiu. Mas foi alguém que iniciou a jornada simples e ignorante como somos nós. Quando a gente olha Jesus, que tem próximo da gente, que encarnou, segundo o Ramatiz, 2.000 anos da trajetória de vida dele, até chegar aqui, né? O que aconteceu? A gente está vendo alguém que evoluiu no mesmo ritmo da gente, no mesmo ritmo não, da mesma forma que a gente. E aí se afirma, né, que um pecador salva outro pecador. Jesus um dia foi pecador,
Hoje já não era mais, mas vem salvar. Escolhe os seus apóstolos, que nós poderíamos dizer que poderia ser as divindades de Jesus, todos são santos, né? São Pedro, São Marcos, São Rafael não era apóstolo cristão, São Lucas, São Mateus, aí São Tiago, Santo André, e por aí vai. Nos deixa o quê? Essa proximidade. Se eles, né, acho assim que o maior exemplo que Jesus nos prova, quando ele diz que vocês, né, podem fazer a mesma coisa que a gente, é quando ele transforma os apóstolos em pessoas que muitas vezes errantes, com comportamentos questionáveis, e ele tem o poder de transformar estes homens na continuidade do seu ministério. Então, quando Jesus, se a gente for colocar aqui, Jesus deu 33 anos. 3 anos de ministério. Vamos imaginar que ele pegou lá eles com 30 anos e se foi com 33. Durante essa jornada, desses 3 anos, cada um dos apóstolos, se a gente for pegar qualquer um dos livros psicografados, né, tem a Boa Nova de Chico, que vai falar, né, junto com Humberto de Campos, a gente vai pegar Ave Luz, do Shaolin, que vai mostrar vários dias de Jesus com os apóstolos, a gente vai ver o quanto Jesus foi transformando a vida desde que seria os seus representantes depois. Isso dá a ideia dessa jornada de evolução, de como a gente pode se transformar. Tem um livro lá na Fraternidade, e que está no mercado, na verdade, é escrito pela editora da Adriana, né, que é a editora do Fô, que é Lucas, acho que o título é Um Exilado, um Apóstolo. Esse, Adriana, você lembra? Que conta a trajetória de Lucas. Aí, ó, redenção de exilado. Muito bem, excelente. Quem tem amigos tem tudo na vida. A redenção de exilado. Então, conta a história do apóstolo Lucas. É isso mesmo? Tô certo? É Lucas, né? Então, que veio lá de Capela exilado, igual todos nós, e chegou apóstolo de Jesus. Olha que transformação. Né? Como que a divindade age na vida das pessoas. Então, de uma forma que eu posso já encerrar em função do tempo, né, a grande coisa que eu aprendi nessa jornada de hoje, né, é que quando a gente aprofunda os estudos da doutrina espírita, a gente realmente vai compreendendo que não existe nada que é maravilhoso e nem sobrenatural. Tudo está muito explicado pelas leis de Deus. Inclusive a atuação de como essas divindades chegaram, né, a este patamar de poder interceder, de poder, né, de fazer obras na vida de todos nós, né, em função da sua evolução moral, da sua evolução intelectual, ou seja, a sua evolução. E que essa construção é uma construção, né, de que possivelmente daqui a 100 anos, daqui a nossas próximas encarnações, né, 100, 200 anos, a gente já vai ter uma compreensão dessa mitologia diferente. Por quê? Porque a gente já evoluiu. Talvez já vai ser uma nova mitologia, talvez a gente vai ter novas formas de encarar tudo isso. E agora, quando a gente olha para trás, e tudo aquilo que a gente olha lá para o passado estava errado? Não, aquilo é construção nossa. Foi a nossa forma de expressar esse amor ao divino através da manifestação da natureza. Léo, muitos foram criados para poder manipular, impor medo nas pessoas. Foram, gente, mas faz parte do nosso processo de evolução. Se todos nós não formos testados de todas as formas, como nós vamos evoluir? Não faz parte do crescimento, faz parte até da evolução hoje, a gente compreender essa história da mitologia, entender como essa mitologia age na vida da gente, e se a gente vê que ela não está fazendo bem, a gente tem a opção hoje de mudar, através do conhecimento. Olha que coisa bacana, livre-arbítrio, poder de escolha. Então o conhecimento nos traz opção de N caminhos a seguir. Então, o que eu mais gostei nessa jornada, mais uma vez de estudar sobre as divindades, foi isso. E principalmente ter a ideia de um dia, né, eu ser um arcanjo, né? Então, ou seja, porque no processo de evolução, um dia nós vamos chegar lá. Vai demorar quase, eu acho que na minha jornada particular, acho mais para eu chegar arcanjo, vai demorar acho que o dobro da evolução da Terra até hoje que ela foi constituída. Então, vai alguns milhares e milhares de anos até que eu chegue a essa condição. Mas é uma condição que é a minha, a sua, de todos que estamos aqui hoje. Porque essa é a evolução de todos nós, somos partes, somos filhos de Deus, então logo somos seres divinos.
né? Tem até um salmo, né? Vós sois Deus, né? Então, ou seja, é parte da nossa jornada, é parte do nosso potencial divino, faz parte da nossa paternidade divina que Jesus nos trouxe, né? Ensinou a nos chamar de Pai, né? Uma forma de que a gente possa ter a ciência, a consciência de que realmente todos nós somos seres divinos. Então, queria agradecer, né, as perguntas, a paciência, né, 1h e 18 minutos, segundo o meu relógio, de palestra, né? Muito obrigado pelas perguntas e continuo, né, na esperança de que a gente possa sempre se encontrar aqui todas as sextas-feiras para a gente possa continuar aprendendo sobre o que a doutrina espírita nos traz, né, aprendendo a forma, não que esteja eu como né, aquele que vai levar o conhecimento, mas daquele que, né, lança as ideias e a gente depois instiga alguém a sair daqui, ir lá pesquisar um livro, pesquisar, né, ir no Google, vou lá ver se o que o Léo falou está certo mesmo. Ótimo, é assim que é bom, né, instigar, né, essa era a função do espiritismo, né, é para fazer com que as pessoas busquem o seu próprio conhecimento. Então, vai o meu muito obrigado a todos, né, e nos vemos na próxima. Então, para o encerramento, eu quero convidar a todos, né, que fechem seus olhos, né, que se conectem, né, que a gente possa fazer é um pequeno ritual para a gente se conectar a nossa divindade, aquilo que a gente, ou as divindades, aquilo que a gente acredita que faz bem para a gente, né? E pedir, Pai, as tuas bênçãos para essa noite. Eu peço que visite cada lar das pessoas que estão conectadas, que o Senhor transforme abundantemente a vida de cada um, que leve paz, harmonia, amor, serenidade no coração de cada um que nos assiste. Peço também por aqueles que não têm condições de pedir, Pai, aqueles corações que estão dilacerados pela dor, dilacerados pelas decepções, estão amargurados. Então, todos nós hoje pedimos por esse, Pai, a sua intercessão, para que os seus espíritos, para que os seus deuses, para que as suas divindades possam se fazer presente na vida de cada um desses irmãos, restaurando o seu amor próprio, restaurando o seu amor divino, que eles possam entender que são merecedores da misericórdia do Pai, que são merecedores de uma nova chance, que o Senhor está ali, e que possamos ter a humildade do filho pródigo de reconhecer que errar e decidir voltar para casa, porque o filho pródigo só voltou para casa porque tinha certeza que o pai receberia. E assim nós temos a certeza que o Senhor nos recebe de braço aberto, nos oportunizando corrigir os nossos erros. E que esses irmãos possam se sentir tocados neste momento, pelo teu amor, pela tua serenidade, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão nos seus leitos, doentes, que estão em sofrimento, para que o Senhor dê força, que eles passem por aquilo que precisam passar e recuperem a sua majestade e a sua divinidade, ser Espírito de Deus. Fique conosco, nos protegendo, nos abençoando hoje e sempre, que assim seja.